Aleluya, gloria a Dios. Hermanos amados de la Iglesia Oasis de Fe en Costa Rica, de la Iglesia en Brasil, de la Iglesia en todo el mundo, de habla hispana, aunque Brasil no habla español. En fin, todos que puedan tener acceso a este video. Yo quiero trazer uma palavra frente a toda essa situação que está passando no mundo, que não se trata de uma situação localizada, verdade? É uma situação que está passando em todo o globo terráqueo, digamos, verdade? E está afetando a todos, cristianos, católicos, muçulmanos, ateus, brujos, xamanes, enfim, todos estão sendo afetados e sem distinção. Nadie pode dizer que está 100% seguro, verdade? Em lo que é o avanço desta enfermidade. Todos estão aí na iminência de uma possibilidade de ser afetado. Tá? Pero em um tempo como este, é necessário que alguém sepa realmente o que fazer. Vemos os governos, como dissemos em Brasil, batendo cabeça, sem saber o que fazer, muitos tomando decisões precipitadas, equivocadas, algumas acertadas, outras equivocadas, enfim, porque é algo novo, algo para o qual nadie se havia preparado. Né? Aonde está escrito, nadie se preparou para isto. Nós outros, os cristianos, incluso nós outros, alguns de nós outros que professamos a Cristo e sua palavra e conhecemos grande parte de seu propósito, verdade? Quizá alguns de nós outros não nos hemos preparado. Digo isso a cristiano comum e corrente, aquele que senta na banca da igreja para aprender. Me refiro também a líderes, verdade? Ao largo e ancho deste mundo, hemos visto tanta situação de líderes que não han entendido realmente o que é que está passando. Aunque han predicado muitas vezes sobre isso. E eu quero trazer uma palavra nesta manhã, desde Costa Rica, hacia onde você me pode escutar, amém? Para mostrar a luz da palavra que há alguém que tem que saber o que fazer. Entendemos que algo novo, a ciência incluso está buscando formas, os governos, enfim. E às vezes caímos em erro de criticar os governos porque tomaram uma decisão equivocada ou porque não fizeram o que teriam que fazer. Mas eles não têm a obrigação de acertar as coisas nesse sentido. Né? Digo, não têm obrigação de acertar em um primeiro momento. É natural que vão cometer erros porque é algo novo, inesperado, amém? Mas há alguém sim que pode ser e que deve e que sabe o que fazer. Amém? É nesta manhã. Não quero trazer uma palavra escatológica para você, referente ao final dos tempos, apocalípticos, algo parecido. Mas quero mostrar que à luz da palavra que todo isso está escrito. Quando você lê Mateus 24, você se dá conta que todo isso, Jesus, antes de sua partida, deixou muito claro que ia suceder. Amém? Alguns pensam que já é o fim do mundo, que já estamos em Apocalipse capítulo 6, que é a manifestação de Anticristo. Não, todavia não é. Todavia não é. Pero estamos em princípio de dolores. Não é o fim todavia, isso deixou muito claro isso. Então, se tenha paz, amém? Não se vai acabar todo por esta peste. Outras pestilências aún maiores vendrão. Essa palavra que vendrão terremotos, tremores de terra, guerras, rumores de guerras, reino contra reino. Então, todo isso é princípio de dolores, e estamos nesse tempo, princípio de dolores. E princípio de dolores significa também dizer que devemos estar em estado de alerta, que já pronto o Senhor viene, já todo se vai cumprir já. Então, eu quero dizer que nessa manhã que é possível que a ciência esteja aí por mais alguns dias ou meses, quiçá,
buscando a forma de enfrentar essa situação deste vírus. É possível que muitos governos vão cometer erros em suas decisões, ou vão acertar algumas e errar outras. Pero há alguém, e é isso que eu quero chamar a atenção a você, minha amada irmã que me escute nesta manhã. Há alguém que sabe o que fazer. Por lo menos se supõe que sabe o que fazer, porque para isso foi chamado. Eu quero pedir que você me acompanhe no livro de Esther. Amém? É uma história linda, hermosa. Um livro que não diz, não habla a palavra Deus, não se refere em nenhum momento a Deus como supremo criador de todas as coisas, pero ele está aqui nas linhas e nas entrelinhas deste livro, ele está aqui. Nós sabemos a história de Esther, uma reina, era uma campesina e por forças das circunstâncias foi levada à posição de reina, sendo uma judia, em um lugar, em um país que não era judio, um país pagano, verdade? E aí está ela como reina. E nós outros sabemos o que sucedeu aí, a situação de Mardoqueu. Mardoqueu, um homem de Deus, primo de Esther, criou Esther desde menina, la preparou para o tempo de alcançar a posição de ser reina. Pero vemos um homem chamado Amã, que logrou convencer o rei de bajar um decreto para provocar a destruição do povo judeu. Estou aqui dando uma síntese, mas que todo, não vou entrar profundamente no estudo desse livro. Amém? Quero trazer uma mensagem muito prático. Não quero trazer teologia aqui para você, nenhuma doutrina, senão uma mensagem prático para que nós outros, como igreja, entendamos nossa posição mediante as crises por as que passam a humanidade. A igreja tem um papel importantíssimo nesse momento. Os líderes, os que predicam a palavra, pastores, alguns profetas, apóstolos, enfim, o cargo, o título que você tenha em sua congregação, bispo, presbítero, diácono, obreiro, não importa. Temos um papel importantíssimo nessa situação e é isso que eu quero falar com você nesta manhã. E vou ao capítulo 4. Amém? Vou ao capítulo 4, onde diz o versículo 1: Luego que supo Mardoqueu todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande e amargo clamor. Ao Mardoqueu dar-se conta do edicto do rei, do decreto do rei, influenciado evidentemente por Amã, para a destruição do povo judeu, quando Mardoqueu se dá conta de isto, disse a palavra de Deus, que ele rasgou seus vestidos e tomou uma atitude de humilhação, rasgou seus vestidos, se vestiu de cilício e de ceniza e clamou com grande e amargo clamor a Deus. Vemos a situação de um homem de Deus aqui. E é o que nós outros, como homens de Deus, devemos fazer. Pastores, líderes, cristianos, é o que devemos fazer, rasgar nossos vestidos, humilhar-nos delante da presença de Deus, para, em primeiro momento, tratar de discernir o que é o que está passando, tratar de entender o que está passando, para que a partir daí a toma de decisões venham com por lo menos um mínimo de sabedoria. Devemos actuar com sabedoria em estes momentos. E se não é através da humilhação, de um rasgar de vestidos, de um cobrir-se de humilhação delante de Deus, a sabedoria não vendrá e as decisões que vamos a tomar não serão nada sábias. Então, esse homem, o que isso foi isto. Clamou, suplicou, e diz que foi à porta do rei, verdade, vestido de cilício. E disse que em cada província e lugar onde esse mandamento do rei e seu decreto chegava, diz que tinham
los judíos grande luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. A bajar o sonido um pouco. Então, vemos não somente Mardoqueu nessa posição de humilhação, mas vemos um povo, o povo com grande luto, um povo que está entendendo a gravidade da situação. E o que hace é meter-se em ayuno, em llanto, em lamentação, em silício, verdade? Em humilhação delante de Deus, de aquele que solamente Ele podia revertir essa situação. Pero há um temor, há um medo generalizado na população. E é o que nós vemos hoje em dia. Vemos o medo em toda parte. As pessoas andam na calle e te miram um pouco raro, não sabem se você está infectado ou não. Já não te saludam por lineamentos de cuidados de saúde. Em muitos países, ministérios de saúde han dado alguns lineamentos, verdade, de como deve atuar. Devemos atuar em público. Se é que necessitamos sair à calle, que devemos fazer? Devemos deixar já de andar saludando com manos, com beijos. E nós outros, os brasileiros, o que mais nos gusta é saludar com manos, com abraços festivos, com beijos. Nós outros, os brasileiros, ao saludar uma pessoa, lhe damos 3 beijos. Imagine-se você, né? Em outras nações, se beijam na boca, verdade? Em seus saludos. Enfim, e os governos e os ministérios de saúde, a gente trabalhando com a saúde, diz que já não devemos fazer isso por o peligro de contaminação, por a propagação desse vírus. Este povo está aqui com medo, assustado, sem saber o que fazer. Pero havia um homem chamado Mardoqueu, que antes que esse povo se atemorizara, ele tomou conhecimento da situação e supo o que fazer. E o que isso é que tratou de discernir o que está passando e buscar uma solução sábia. Disse, o versículo 4, disse que vieram as doncelas de Esther e seus eunucos e se hicieron, e lhe dijeron a Mardoqueu. Entonces, a reina tuvo gran dolor e enviou vestidos para hacer vestir a Mardoqueu e hacerle quitar o cilício, mas ele não nos aceitou. Vemos aqui uma reina que não estava entendendo o que está passando. Vemos aqui Mardoqueu com grande discernimento da situação, mas ao mesmo tempo vemos uma reina que não logrou entender. Um povo que teve dolor, teve discernimento, um povo que escutou a Mardoqueu em algum momento, mas vemos uma reina que não logrou entender absolutamente nada. E o que isso foi talvez buscar uma medida paliativa, buscar uma decisão rápida, verdade? Aquelas coisas que tomamos decisões às vezes como que para solucionar rápido as coisas e pronto salimos do problema, pero por falta de sabedoria, mas bem o problema se vai piorando. A decisão de ela foi enviar vestidos a Mardoqueu para que Mardoqueu se vestiera, para que Mardoqueu não hiciera esse grande escândalo, como que dizendo, Mardoqueu, tranquilo, não é para tanto, o problema não é assim tão grave, vista a roupa aí que eu estou enviando desde o palácio, viste com roupas hermosas, quita essa roupa andrajosa de sobre ti, essa ceniza, esse silício. E o problema não é tão grave assim, Mardoqueu, verdade? Ou seja, e é o que alguns de nós outros líderes cristianos estamos fazendo, como que tratando de minimizar o problema, mas não é como minimizar o problema, há toda uma pandemia aí fora, há todo um problema aí fora, a gente está morrendo,
Os hospitais estão já quase por colapsar-se em algumas nações. Eu vivo em Costa Rica, um país pequeno de quase como que 5 milhões de habitantes. Se essa plaga, se esse vírus se manifesta em toda a nação, seria uma destruição generalizada, uma população de 5 milhões de pessoas, imagine-se você. Se isso se aumenta, se multiplica, Costa Rica, igual que muitas outras nações, não tem uma estrutura hospitalar, verdade? Suficiente para enfrentar uma situação como esta. E às vezes estamos nós outros, alguns líderes cristianos, religiosos, infelizmente tenho que dizer isto, tomando decisões equivocadas, como Esther dizendo: Mardoqueu, viste-te de roupa hermosa, tranquilo, vete a tu casa, não passou nada, não escandalize o povo, não assuste o povo. Evidentemente que não é momento de generar pânico no coração da gente, porque o pânico e o medo, mas bem, não nos dá sabedoria para tomar decisões, verdade? Pero há uma realidade aí fora e não podemos ser ouído sordo, verdade? A todo o que está passando. Basta aprender o tele, basta meter-se nas redes sociais, verdade? Você vê o que está sucedendo a lo largo e ancho deste mundo, e devemos ser sábios para tomar decisões, amém? A primeira decisão de Esther, o primeiro momento de Esther, não foram decisões sábias, verdade? Ou seja, lhe faltou discernimento, lhe faltou, quizá, a perspicácia, a curiosidade de buscar saber realmente o que está passando para que Mardoqueu, que é um homem espiritual, está aí nessa situação. Não, ela buscou o meio mais rápido, quizá, verdade? E vemos por aí líderes tomando decisões assim, como que dizendo: tranquilo, não passa nada, seguimos cultuando ao Senhor, como que estar no templo hoje fuera a grande solução, e não lo é. Jesus falou a Davi, falou a Salomão, falou a quantos homens na antiguidade, que ele não estaria em templos hechos por mano de homens, ele habitaria no coração do ser humano, e é o que ele faz hoje, verdade? Se manifesta no templo, como se manifestou nas sinagogas, como se manifestou no templo que andava no deserto, enfim, verdade? Como hoje se manifesta nos templos que nós outros construímos, supostamente para ele, verdade? E llenamos de muito luxo, de muita riqueza, gastamos milhas de dólares para adornar aquele templo, que é um lugar físico apenas, feito por manos de homens. Pelo templo, verdadeiramente templo, que é a habitação de Deus, é nosso coração. E esse não foi feito por manos de homens, foi feito por la mano do Senhor. Ele nos criou para a alabança de sua glória, para ser de nós outros habitação do seu Espírito. Amém? E é o que somos. Devemos congregar? Sim, a Bíblia diz que devemos congregar. Não podemos eximir-nos del congregar. Pero há tempos em que temos que ser sábios. Ir ao templo hoje não é a sabedoria que Deus espera de nós outros, como servos de Deus. Uma pessoa, imagine-se você infectada, em uma igreja de 200, 300 mil membros, uma só pessoa sentada aí em meio de todas as pessoas que estão aí. Imagine-se você. Então, esse é tempo de sabedoria, amém? Penso que isso lhe faltou a Esther. Disse, irmãos, o versículo 5 disse que então Esther chamou a ataque um dos eunucos do rei, que fuera a Mardoqueu, verdade? E disse que ele havia posto ao serviço dela, verdade? O rei havia posto esse eunuco e lo mandou a Mardoqueu com ordem de saber que sucedia e por que estava assim. Agora, ele está atuando com sabedoria. Por lo menos entendeu que a primeira decisão não foi aceitada por Mardoqueu e não era a mais correta. Quitar a roupa de silício e regressar-se a casa vestindo bonito, com roupa bonita de palácio. Não. Por menos ela teve a consciência de ir mandar alguém delante
Mardoqueu com uma ordem de saber o que sucedia. Uau, que tremendo, verdade? Que por lo menos a igreja busque, e aqui Mardoqueu é o simbolismo do Espírito Santo, que a igreja, que os líderes nesta manhã, nesse dia, nesse tempo que estamos vivendo, que busquemos o Espírito Santo, por lo menos para entender o que está sucedendo aí fora. Porque nós outros queremos encerrar-nos nas quatro paredes de nossa igreja, verdade? E queremos estar cultuando e com esses grupos de alabança e com nosso sermão muito bem elaborado, verdade? Com nossa grande teologia, querendo que todo isso vá solucionar o problema, verdade? Por lo menos nesse momento devemos tomar a decisão de Esther. Que fazer? Vamos buscar o Espírito Santo. Antes de motivar o povo a ir ao templo, de dizer que não passa nada, que nossa fé é maior que qualquer problema, sim, claro que é. Pero a fé não nos exime de ser sábios. Amém? Devemos ter fé e actuar por fé, claro que sim. E por fé podemos orar e repreender essa enfermidade sair de nossa nação, evidentemente que sim. Claro que sim. Pero devemos ser sábios, mais que todo, amém? E a sabedoria nos diz que devemos, por lo menos, buscar o Espírito Santo para saber o que é realmente que está passando. Ele nos vai revelar, ele nos vai dizer o que devemos fazer. Porque a pandemia está aí fora, os meios de comunicação nos estão falando, os meios de comunicação estão bombardeando nossos ouvidos, verdade? Com o que está sucedendo aí fora. E não podemos nós outros crer que podemos encerrar-nos dentro de nossa igreja, como era o caso de Esther, encerrada em seu palácio de la reina, porque o rei vivia em um palácio, na casa real, e ela vivia em outra casa. Cada quem está aí metido em seu palácio, dizendo e tomando decisões equivocadas, que era o caso dela. Ela estava bem, tranquila, verdade? Mas não tão tranquila, segundo o que Mardoqueu manda dizer a ela. Então, quando o ataque ao servo de ela vai onde o Mardoqueu, verdade? Disse de versículo 7, que Mardoqueu declarou a ele o que estava acontecendo, verdade? E lhe deu a esse homem notícia de la plata que Amã havia dicho que pesaria para os tesouros do rei, a câmbio de la destruição de los judíos. Imagine-se você, o inimigo apostando um alto preço para a destruição do povo de Deus. A destruição que vemos hoje não é o povo de Deus. Nós outros entendemos que Deus está utilizando essa situação para falar com a igreja, para tratar com a igreja. Pero saiba de uma coisa, minha irmã, que me está escutando nesta manhã. Esta pandemia não é solamente a igreja, está toda a humanidade sofrendo essa situação. Aqui, nesse livro, era o povo judeu. Mas nos dias de hoje, segundo a pandemia que estamos vendo por esse coronavírus, todos estão bajo a mesma condena. Amém? Então se disse que, o versículo 8 disse, le deu também a cópia do decreto que havia sido dada em Susa, a cidade, verdade? Para que fossem destruídos, a fim de que la mostrasse a Esther e se lo declarasse, e lhe encargara que fosse ante o rei a suplicar-lhe e a interceder delante de ele por seu povo. Oh, glória, aleluia. Isso era a primeira decisão que tinha que fazer a reina. Buscar em Mardoqueu, saber em Mardoqueu o que é o que estava passando. O que devemos fazer nós outros? Se é que algum líder, se é que algum irmão, algum obreiro, alguém da igreja não ha entendido, quizá tu pastor ha tomado uma decisão que se chocou com tua religiosidade, com tu grande nível de fé, cerrar o templo. Oh, o pastor está fazendo isso. Quizá a decisão do pastor, segundo tua ótica, não foi a mais correta. Pero te digo que foi a mais sensata e a mais sábia. Esther tinha que saber que havia um decreto de morte a seu povo, um decreto de destruição que não ia perdonar a nadie, incluso a ela mesma.
Então, diz a palavra que o servo vem com esta carta, com o decreto, e enviado por Mardoqueu, e a reina queda sabendo o que está passando, verdade? Então, ela tem agora conhecimento, verdade? Ela tinha que ler esse decreto, saber a realidade de lo que estava passando, verdade? E com uma ordem de parte de Mardoqueu, que ela tinha que não apenas ler, tomar conhecimento do decreto, sino que devia também ir delante do rei, suplicar-lhe ao rei e interceder por seu povo. Eu não sei, porque a Bíblia não nos diz, não nos habla desses detalhes, que distância havia entre a casa do rei e a casa da reina, verdade? Ambos, cada um tinha seu palácio, verdade? E claramente vamos ler adelante que ela não podia chegar à presença do rei sem que o rei a chamara. Havia um distanciamento, verdade? Por cultura deles. Não sei que distância, talvez Esther tinha que preparar todo um aparato, chamar seus eunucos, seus obreiros, os que cuidavam, os que lhe davam assistência, verdade? Quizá tinha que chamar seus guardas, preparar um carro com cavalos, toda uma caravana de gentes com segurança máxima, porque a reina tinha que atravessar um tramo, verdade? De uma casa a outra. Não sei o que essa reina tinha que fazer para chegar à casa do rei. Quizá lhe ia custar algumas horas todos os preparativos, verdade que sim? Por as distâncias, não sabemos que distância estava entre um palácio e outro. Talvez pudera dilatar algumas horas ou um dia, está a preparar todo o protocolo, verdade? De chegar ao palácio do rei, de enfrentar os guardas que estavam no portão do rei, porque quizá os guardas iam a dizer: "Vê, reina, nós outros aqui na porteria não temos nenhum edicto do rei que você pudera vir entrar na presença dele." Não sabemos, verdade? Que dificuldades ia enfrentar Esther para cumprir o que dizia Mardoqueu, que era suplicar-lhe e interceder delante do rei por seu povo. E nós outros? Há uma Esther que me escute nesta manhã chamada Igreja do Senhor, a igreja redimida por el Cordeiro, a igreja del qual nosso rei é nosso cabeça, Senhor Jesucristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Há uma Esther na terra chamada Igreja do Cordeiro, a igreja de los redimidos, a igreja de los gentiles. As distâncias e as dificuldades que pudo haver tenido Esther nesse tempo, nós outros não as temos hoje. Nós outros temos livre acesso ao trono da graça. Diz o Senhor que foi aberto um novo e vivo caminho no livro de Hebreus, e não há nenhum impedimento. O velo do templo foi rasgado quando o Senhor expirou em la cruz do Calvário. Para nós outros, como igreja, como essa reina, verdade? Sendo preparada para as bodas do Cordeiro, pero que aqui estamos todavia com poder de influência em las decisões deste mundo. A igreja tem o poder de influência. Esther também tinha, pero não a entendia. Pero nós outros, como igreja, devemos entendê-lo. Devemos saber que nós outros temos um poder de influência. Este poder não está especificamente em nossas decisões humanas, é verdade que sim. Esse poder de influência flui através do Espírito Santo que está em nós outros. Esse poder de influência vem de nosso amado, de nosso rei, que não se chama Assuero, se chama Jesucristo. Amém? Não vamos delante de um rei humano. Escutamos, evidentemente, as diretrizes que dão os reis, os governos, os alcaides, os governadores em distintas nações e lugares. Aqui em Costa Rica, o governo ha dado diretrizes, verdade? E devemos obedecê-lo, porque a palavra disse que nós devemos obedecer às autoridades, porque elas han sido estabelecidas por Deus. E eu digo a você, minha irmã que me escute nesta manhã,
nuestra fé não nos exime de obedecer às autoridades. Amém? Mas que toda nossa fé deve dar a nós também sabedoria, para em tempos de calamidade, como estamos vivendo hoje, obedecer, entender que devemos obedecer às autoridades e conduzir nosso rebanho, verdade? A igreja do Senhor, a obedecer também. Então, se as dificuldades que tinha Esther, não as temos nós outros. Nosso rei está de braços abertos, esperando que essa reina, que a igreja do Senhor, verdade? Com esse grande poder de influência, pode ir delante de Ele, suplicar seu favor, interceder por essas vidas, por essas almas que estão sofrendo, que estão com luto. Muitos estão em luto nesse tempo. Vemos nações sofrendo coisas tremendas. Uma nação, Itália, Deus meu, vemos pessoas, 400, 500, 600 mortes por dia nessa nação. China passou por lo que passou, e outras nações onde nascemos, que o pico desta calamidade todavia não ha chegado, vai alcançar um pico. Vai haver um colapso de los hospitais em muitas nações, verdade? Enfim, não podemos quedar aí crendo que estamos exentos a todo isso, crendo que nossa fé vai ser o que nossa sabedoria devia ser. Amém? E a sabedoria nos diz que devemos obedecer. Amém? Claro que estamos tomados da mão do Senhor. Claro que temos esse poder de influência, lo vamos a ter sempre, porque vamos delante do Rei de Reis e Senhor de Senhores, que é o que pode fazer a um lado, que é o que pode destruir, fazer polvo e ceniza esse vírus que está. Ele pode, na cruz do Calvário conquistou todo isso. Toda a enfermidade foi posta sobre ele, todas as doenças, incluindo pestilências. Todo foi posto sobre ele, sobre os cravos em suas mãos, em seus pés, sobre a corona de espina, sobre sua cabeça, sobre seu sangue derramado em la cruz. Todo estava sobre ele, e a ele vamos nós outros como igreja. Essa reina chamada igreja do Senhor na terra deve actuar agora sim com muita sabedoria, actuando com fé, mas também com muita sabedoria. O que devemos fazer não é pensar que não passa nada, tranquilo, vamos orar e já tudo se... Não. Devemos obedecer. Devemos conduzir o rebanho do Senhor. O rebanho que o Senhor nos ha dado para pastorear, para cuidar. Devemos fazê-lo com sabedoria. Porque por nossa falta de sabedoria, aún o rebanho do Senhor se pode perder. Esther, por sua falta de sabedoria e discernimento, todo o seu povo podia ser condenado à morte. Pero houve um homem, simbolismo do Espírito Santo, Mardoqueu, que logrou conduzir a reina às decisões mais sensatas e sábias que ela tinha que haver tomado desde o princípio. Então se disse que o ataque, o servo lhe dá a Esther esse mandato de Mardoqueu, e disse, o versículo 11, todos os servos do rei e o pueblo de las províncias do rei sabem que qualquer homem ou mulher, disse ele, é verdade, que entra em o pátio interior para ver o rei, sem ser chamado, uma só lei há respeito a ele, há de morir, disse Esther, salvo aquele a quem o rei estender o cetro de ouro, o qual viverá. E eu não he sido chamada para ver ao rei estes 30 dias. Imagina-se usted, irmãos. Esther tem agora o decreto do rei em manos, tem consciência de lo que está passando, tem consciência da gravidade da situação, mas está aferrada a uma lei. Está aferrada a um regulamento de homens. Está temerosa, pensando que ir à presença do rei pudiera mais bem trazer uma condenação de morte para ela.
Havia, evidentemente, essa cultura e esta lei. Sim, havia. Mas não era momento de atemorizar-se. Agora sim que deve ser o momento de alarmar-se com fé e passar por em cima disto. Agora, o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que Esther tinha que sair de sua casa e ir à casa do rei. E é isso que eu quero chamar a atenção a você nesta manhã. Né? Repito, Esther teria que sair de sua casa, atravessar todo o pátio do palácio, ou quizá uma parte da cidade, ela tinha que andar com seus carros, com seus cavalheiros, com seus guardas, até alcançar o palácio do rei. Já nós outros, como igreja, não temos que sair de nossas casas. Aleluia, amém? Repito, Esther tinha que sair de sua casa, nós não necessitamos sair de casa. Veja onde estou eu. Estou em minha casa. Estou gravando esse vídeo, esta palavra, e pensava eu ir à igreja, porque aí a oficina está melhor equipada, a oficina da igreja, toda acomodação, pero não. Estou em minha casa, não tive que sair de minha casa, aqui estou em minha casa. He preparado um pequeno cenário, como se fosse um estúdio de uma televisão, um pequeno estúdio, um cenário, você está vendo aí todo o que preparei. Não tive que sair de casa para trazer esse mensagem. Esther tinha que sair de casa, nós outros não temos que sair de casa. Há uma recomendação de parte do governo e de los órgãos de saúde que andemos o mínimo possível na calle. Somente as pessoas que necessariamente têm que sair, as pessoas que trabalham, os policias, bombeiros, gente da segurança, os profissionais de saúde, médicos, verdade? Enfermeiros, gente que trabalha em hospitais, gente que trabalha em órgãos que não há como cerrar, por exemplo, farmácias, supermercados, verdade? Panaderias, enfim. Essas pessoas têm que sair de casa porque alguns têm que sair para trazer mantenimentos aos seus lugares, evidentemente. Mas nós outros, como homens e mulheres de Deus, para levar a mensagem à igreja, não necessitamos sair de casa. Não necessitamos reunir toda a gente no templo para preparar um grande sermão escatológico, verdade? Para que a gente temble, chore e se humilhe, não? Desde a sala de tu casa, pastor amado meu que me escute nesta manhã, obreiro que me escute, tu puedes fazer isso. De maneira que estou fazendo eu, de la maneira que muitos estão fazendo, você entra em Facebook, você entra em YouTube, nas redes sociais, muita gente gravando lives, muita gente tirando vídeos de fortalecimento, de uma palavra à gente. É isso que devemos fazer, sem necessariamente sair de nossa casa. Com tal que tenhas um celular e internet, acesso à internet. Não era o caso de Esther, evidentemente, pela igreja hoje, somos nós outros dentro de nossa casa. Amém? Tu és a igreja do Senhor em la sala de tu casa. Esse é o tempo para que tu reúna tu família. Quanto tempo não reúnes tu família? Um domingo, em um lunes, em um dia de semana? Há quanto tempo não conversas com tu filho adolescente? Porque quando tu sales por la manhã ele está dormindo. E quando ele chega do cole ou da universidade, é você que está dormindo. Enfim, há um desencontro de horários, de agendas, verdade? Diárias. Há toda uma situação familiar, de falta de diálogo, de conversações amistosas e amigáveis em suas casas. Aproveite esse momento. Estamos escutando um cântico aqui que disse que todo obra para mim. Verdadeiramente todo obra para mim. Esse problema está obrando para mim, para que nós outros, como pastores, entendamos nosso papel como líderes, entendamos verdadeiramente o papel da igreja. Amém? Evidentemente, isto não deve ser utilizado como excusa para aqueles que se apartaram do templo, se apartaram do convívio com os irmãos em la igreja para dizer, não vês, eu dizia que a igreja não é tão necessário. Sim, é necessário congregar porque o Senhor ha deixado escrito. Pero há tempos e tempos, há casos e casos, há situações e situações. Amém? Isso não é excusa para dizer que não estou congregando, está vendo? Nada está. Não. Devemos entender que a situação é outra e é crítica.
Então, meus irmãos, aproveite esse tempo, reúne tu família. Assim bem pouco momento me mandaram um vídeo aí de uma família de los hermanos de la iglesia. Aí vemos a gente reunida no pátio de casa, lendo a Bíblia, orando. Em outros dias, em outro tempo, quizá isso não hubiera sido possível, verdade que sim? Cada quem está em suas coisas. A gente se congrega por la mañana de domingo em las iglesias e ao final do culto cada um vai a suas casas. Aí estão as famílias congregando no mesmo local. Aí está a mamã, aí está a abuela, aí estão os netos, os hermanos, os filhos. Pero ao final do culto cada um vai a suas casas. Imagine-se você. E quando falamos de países em cidades grandes, por exemplo, em que as igrejas, as pessoas congregam em uma igreja, pero vivem em comunidades, em bairros e incluso em cidades distintas, diferentes. Terminou o culto, cada um vai ao suyo e comunhão houve supostamente aquelas 2h30, 3 horas de culto. Depois daí, a comunhão se lhe olvidou, porque cada quem vai à sua casa. E aún estando cada quem em sua casa, não há a comunhão professada aí no culto, horas antes. Por quê? Porque quizá servimos a comida, um se vai comer em seu mesmo quarto, outro está sentado com um prato em manos frente ao tele vendo um partido de futebol, um programa em la televisão, outro está involucrado com seus quehaceres, com coisas, preparando o dia de trabalho de lunes, enfim, o outro se monta em sua bici e vai a passear, outro vai a pescar, outro vai andar aí com grupitos em algum lugar. E a comunhão professada em la igreja se ela hemos olvidado, amém? Então, é tempo de utilizar esse momento, amém? Porque verdadeiramente tudo obra para Deus. E o que Deus ha permitido, todos estamos bajo a mesma situação. É tempo de não atuar com mistério, por lo menos em um primeiro momento. Eu quero seguir aqui, já estou terminando, amém? Eu começo a falar da palavra de Deus e me entusiasmo. Amém? Como hoje não há nadie aqui para desconectar o microfone, porque estou solo em casa, amém? Eu mesmo conectei e vou desconectar, amém? Então, receba essa palavra, amém? E ame seu pastor, glória a Deus. Diz, hermanos, que o versículo 10 e 11 que acabamos de ler, Esther estava aferrada a algo, verdade? Que ela impossibilitava. Ela veia aquela questão da cultura, de não entrar à presença do rei, como um impedimento. Pero esse impedimento que era para ela, seria libertar para os inimigos destruir a seu povo. Imagine-se você. O que era impedimento para ela, era libertar para outros, levar a cabo o decreto de morte que estava sobre o povo. Então, irmãos, não há uma lei humana que nos impida entrar à presença do Rei, amém? Hemos visto em algum momento, em algum lugar por aí, os governos tendo que utilizar a força para cerrar igrejas. Isso é uma vergonha para nós outros. É uma vergonha. Tendo que barrar decretos, escrever medidas provisórias, verdade? Para que a gente não vá aos templos. Imagina-se você. Não há nenhuma lei para isso que nos impida entrar à presença de nosso Rei. Então, se que não seja o templo físico, que não seja uma lei, que não seja um decreto do governo de tu país, do lugar onde tu está, proibindo-te ir ao templo, proibindo-te estar em meio a aglomerações, que não seja isto o impedimento para ti entrar à presença do Rei. Porque para entrar à presença de Ele, não é necessário dizer que tienes que ir ao templo. Veja onde estamos nós outros nesse momento. Eu não sei em que lugar tu estás nesse momento escutando isso, vendo esse vídeo. Talvez não estejas em tu templo, é verdade que sim. Quizá estás em tu carro, quizás estás em tu casa, reunido com tu família, e ojalá puedas reunir tu família para assistir isto, porque entendo que será de grande edificação para ti e para tu casa, amém? Então, se vemos isso,
ela diz ao rei, ao Mardoqueu, que não podia ser isso, não podia suplicar ao rei, não podia interceder delante do rei. E a resposta de Mardoqueu foi um pouco mais ríspida, mais forte. Resposta esta similar ao que alguns governos estão fazendo com alguns líderes, que estão enfrentando dificuldade de entender que não é momento de reunir a gente no templo. Disse Mardoqueu. Então dijo Mardoqueu que respondessem a Esther. Com permisso, meus irmãos, vou tomar um pouquinho de água, que a coisa aqui está. Glória a Deus. Disse Mardoqueu, não penses, uau, que tremendo, não penses que escaparás em la casa del rei mais que qualquer outro judío. ¿Ves? De la maneira, o pensamento de Esther era, bueno, estou em meu palácio tranquilo, né? Aliás, está o rei em seu palácio, eu estou em meu palácio tranquilo, o que está passando aí fora não me vai afetar porque aqui sou eu. Verdade que sim? Em la seguridade de meu palácio. Tenho todo o que necessito aqui. Para que tenho que ir allá donde o rei? Peligrando minha integridade física, verdade? Quizá, irmãos, alguns pastores estão pensando dessa mesma maneira. Aqui estamos, dentro de nosso templo, temos nossa fé, temos esse grande sermão que é preparado para meu povo. ¿Por que temos que fazer outra coisa? Não, aqui estamos tranquilos, nosso templo e nossa segurança. Talvez seja o mesmo pensamento de alguns líderes neste momento. Pero Mardoqueu está dizendo, não penses que escaparás em la casa del rei mais que qualquer outro judío, porque se calhas absolutamente em esse tempo, respiro e liberação vendrá de alguma outra parte para os judeus. Mas tu e la casa de tu padre perecereis. La seguridade de tu palácio, quizá, se tu não te mueves em fazer algo, Deus pode usar alguém mais para hacerlo. Se disse a palavra aqui, Mardoqueu falando e exortando a Esther. Veja, Esther. Respiro e liberação vendrá de alguma outra parte para o povo. Se não queres fazer algo, Deus utilizará alguém mais que pueda hacerlo. Amém? Nós outros, como igreja, é isso que devemos fazer. Como digo, não temos que sair de nossa casa. Não temos que ir ao templo, crendo que o templo é nossa segurança, nossa fortaleza. Não, segurança, fortaleza é refúgio em momentos de situações semelhantes assim. É nosso Deus, é nosso Rei. E eu estou na presença do Rei nesse momento. Você também está. Eu sei que está aí escutando e vendo, assistindo este vídeo e tantos outros vídeos que estão circulando em las redes sociais, na comunhão de tu família dentro de tu casa. E Esther tinha que entender algo e Mardoqueu foi duro, sábio, pero duro, dizer, e quem sabe se para esta hora has chegado ao reino? Não será, Esther, que para isso has chegado onde estás? Não será, amado pastor, obreiro, servo de Deus que me escuta? Não será que para este momento Deus te levantou com a grande unção que tens, com o conhecimento bíblico que tens, com a sabedoria que vem do alto a nós outros como líderes? Porque se não temos sabedoria em nós outros, a sabedoria que temos e que professamos em nos púlpitos, em nos altares de nossas igrejas, que muita gente muitas vezes nos aplaude quando predicamos, e igual como nos gusta, a verdade, que nos aplaudem a um sermão, a uma palavra que lhe dimos à igreja, mas devemos entender que esses aplausos não são para nós outros, porque que sabedoria temos nós outros? A sabedoria que professamos por nossa boca, através dos mensagens que recebemos, vem de parte de Deus. E esta sabedoria nos disse o que devemos fazer, como devemos actuar em um momento como este. Repito, havia uma reina
en la antigüedad, en ese entonces, que não sabia o que fazer. E glória a Deus que em um determinado momento de lucidez, logrou entender que devia mandar a alguém a buscar a Mardoqueu com uma ordem para saber o que sucedia. Nós outros temos sabedoria que vem de parte de Deus e devemos sim saber o que fazer nesse momento. Amém? Então, a exortação de Mardoqueu a Esther foi dura. Bueno, disse a palavra que ela logrou entender, verdade? Disse Esther, no momento que recebe esse mensagem, disse: Ve e reúne a todos os judíos que se hajam em Susa, e ayuná por mim, disse ela, e não comais nem bebais em 3 dias. Uau! Vês? Noite e dia, eu também com mis doncellas ayunaré. Igualmente, e entonces entraré a ver ao rei, aunque não seja conforme a lei, e se perezco, que perezca. Uau, finalmente logrou entender. Se meteu em oração, entrou em ayuno, puso seus servidores em ayuno, seus obreiros e doncellas em ayuno e oração. E é o que estamos fazendo nós outros. E é o que devemos fazer nós outros como igreja. E isso devemos fazer aún na sala de nossa casa. Poner o povo a orar, a ayunar, a buscar o rosto de Deus, a clamar, a suplicar, a interceder por aquele povo que está aí fora, que não discerne a mão de esquerda e da direita, como era o caso do povo na cidade de Nínive, que não discernia a esquerda da direita, nem sabia por que venia as calamidades sobre eles. Amém? É o que devemos fazer nós outros. Esther logrou entender depois de uma grande exortação, que saem nesse dia muitas igrejas e pastores e obreiros em todo lugar, ao escutar essa exortação que vem do Espírito Santo, possam reflexionar. Amém? E entrar-se na presença do Rei. Que não seja necessário o Senhor permitir que a exortação venga de los órgãos de governo, que um polícia toque a porta de tu igreja para dizer que tens que obedecer. Não. Que a exortação la logremos entender através do Espírito Santo, como foi o caso de Esther, através de Mardoqueu, logrou entender e tomou a decisão. Aqui não é necessário que vayamos lendo tudo isso. Ela entrou na presença do rei ao final desses dias de oração e ayuno. E o rei lhe disse que hasta a metade do reino lhe daria a ela. E disse a palavra, eu quero finalizar lendo isto, que o rei, capítulo 8, versículo 8, disse: Escrevi, pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, em nome do rei, e selhado-lo com o anillo do rei, porque um edicto que se escreve em nome do rei e se sela com o anillo do rei não pode ser revocado. Amém? E o rei está dizendo aqui, depois da intercessão de Esther delante de ele, e depois de ele haver concordado com Esther, verdade? Está dizendo que um edicto do rei, um decreto selado com o anillo do rei, não podia ser revocado. E o rei não podia revocar esse decreto e, por influência de Amã, estava agora ameaçando a integridade e a vida de seu povo judío. Pelo que sim, ele podia escrever um novo decreto. Amém? E disse, versículo 9, entonces foram chamados los escribanos do rei. Amém? Os escribas do rei foram chamados, verdade? E disse, e se escreveu conforme a todo o que mandou Mardoqueu, a los judíos e a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las províncias que havia desde la Índia hasta a Etiopía, 127 províncias, a cada província, segundo sua escritura,
y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. ¡Wow! ¡Qué tremendo! E o rei lhe dá a autoridade, el anillo e o poder para Mardoqueu escrever um novo decreto. E esse novo decreto, disse a palavra, que alcançava todos aqueles lugares que estavam bajo a governança de o rei Assuero, verdade? Estamos falando aqui a todos os príncipes, sátrapas, desde a Etiópia, a Índia, todas as línguas, né? Todos os pueblos, incluindo aí a los judíos, verdade? Não importando sua escritura ou sua língua, não importando seu idioma. Está entendendo isso, meu irmão, amado irmão? A autoridade que Deus ha dado a nós outros como igreja é esta. Temos o Espírito Santo e nós outros delante do Rei, através do Espírito Santo, talvez não podamos revocar esse decreto. Há um decreto de morte aí fora. Não está em nós outros determinar o final do avanço deste vírus, porque não temos esse conhecimento nem de ciência, nem de tecnologia, nem de laboratórios, enfim, não é o trabalho nosso. Mas no sentido espiritual, aunque não podemos revocar um decreto que vem de um governo por onde vem essa enfermidade, podemos revocar um decreto espiritual. Há um decreto de morte aí fora, rondando as vidas, as resistências, os hogares, as famílias. Há um decreto de morte sobre a nação de Costa Rica nesse momento, sobre muitas nações, sobre minha nação Brasil. Há um decreto de morte pairando sobre as nações, mas há um decreto de vida. Aleluia! Há um novo decreto sendo escrito nesta manhã. Amém? Há um lapicero na mão do Espírito Santo escrevendo um novo decreto, revocando um decreto de morte e estabelecendo um novo decreto, um decreto de vida, um decreto de sanidade, um decreto de liberação, um decreto de sanidade a gente. Sejam cristianos, não sejam cristianos, enfim. A igreja tem esse poder de influência através da palavra de Deus, através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através da influência do Espírito Santo em nós outros como igreja. Tem esse poder de revocar qualquer sentença de morte, independente de onde esteja esse decreto de morte. Eu aqui da sala de minha casa, de você da sala de tu casa, donde quer que você, tu podes revocar um decreto de morte em Etiópia, em Somalia, em Itália, onde está sendo afetado profundamente, Estados Unidos, em Brasil, minha nação, em qualquer nação que esteja esse decreto de morte, independente de sua escritura, independente de sua língua, de seu idioma, o reino espiritual de aquela nação, os principados e potestades que se estão aproveitando deste momento, entendem a mensagem que é professado por a Igreja do Senhor, através de seu Espírito Santo e através de sua palavra. Amém? Então, se tu podes fazer isso da sala de tu casa, é o que eu estou fazendo nesta manhã, e é o que a igreja tem que fazer. E o decreto, disse versículo 10, escreveu em nome do rei Assuero e lo sellou com o anillo do rei e enviou cartas por meio de correios montados em cavalos velozes, disse, procedentes de los repastos reales. Amém? O correio mais rápido, os cavalos mais rápidos levavam às distintas províncias o novo edicto, também com respaldo real. Amém? Não estava o rei respaldando o decreto antigo de morte, não, estava escrevendo um novo decreto. E nessa manhã, tu e eu como igreja, estamos estabelecendo um novo decreto às vidas. Amém, igreja? Amém? Me escutou bem, sim ou não? Então se disse que o rei dava facultad, uau, que tremendo, o rei dava facultad a los judíos, que estavam em todas as cidades, uau, glória a Deus,
que estavam todas as cidades, para que se reuniesen e estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. ¿Ah? Y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Dice, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Glória a Deus. Dice que la cópia del edicto que havia de dar-se por decreto em cada província para que fosse conhecido por todos os pueblos, decía que los judíos, que o pueblo de Deus que me escucha nesta manhã, estuviesen preparados, ellos para aquele dia, nós outros para o dia de hoje, para vengar-se de seus inimigos. Amém? E o rei escreveu um novo decreto. E nesta manhã, nosso Senhor Jesucristo está escrevendo e declarando um novo decreto. Que a igreja, através do Espírito Santo, tem poder de enviar a distintas províncias, pueblos, tribos, línguas e nações em todo o mundo. Deve ser conhecedora, deve estar cientes desse novo decreto. Aún aqueles que estão atemorizados em suas casas, sem esperança, sem saber o que fazer, devem estar cientes que há uma reina chamada Igreja do Senhor na terra, que está declarando, profetizando um novo decreto. E este novo decreto está à disposição de todo o povo, tribo, língua e nação, a lo largo e ancho deste mundo. Amém? Seja cristão ou não seja cristão. Que tremendo, verdade? Saber que o rei Asuero delegava essa autoridade, esta faculdade ao povo judio de levantar-se e pelear por sua vida, pelear por los suyos, pelear por sua casa, pelear por seus bienes, pelear por seus niños. A igreja hoje é isso que tem que fazer. Amém? E é o que estamos fazendo. E nessa manhã, você que me está escutando, amém? Diz que os correios montados em cavalos velozes salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Diz que aí salió Mardoqueu de delante del rei com vestido real de azul e branco e gran corona de ouro, disse aqui a palavra, e manto de lino e púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegrou e regocijou. Estão vendo, irmãos? Estão vendo o que diz a palavra aqui? Depois desse edicto ser levado a todo o povo, onde havia judío, independente da língua e idioma que falara, a todas as províncias que estavam ameaçadas de morte. Diz que depois de isso, diz que salió Mardoqueu de delante do rei com vestido real de azul e púrpura, mais que aquele vestido que lhe enviou Esther. Aleluia! Agora ele sai de delante do rei com vestido real. Amém? Entregado por las manos do rei a Mardoqueu. Mardoqueu entra na presença do rei com vestido de silício, verdade? Com vestido de humilhação, ele entra na presença do rei. E ao sair, veja como sai. Su pueblo sai em vitória. E ele sai com outro vestido. Com vestido real de azul e púrpura. Azul e branco, perdão. E com uma grande corona de ouro em sua cabeça. O que está sucedendo aí fora aqui é isso que está atemorizando a gente aí fora. Corona. Amém? Coronavírus, homem. Amém? Covid-19 é o nome da enfermidade, corona é o vírus. Aí está.
Pero hay una corona de gloria, de poder, de perdão, de exaltação, de intervenção divina desde o cielo a su pueblo, a todo aquele que entra à presença do Rei em humilhação, em ayuno, em oração e com sabedoria delante do Rei. Pode que entre nessa condição, pero ao sair de delante do Rei, sale com um novo edicto, sale da presença do Rei com um novo edicto real, com um novo decreto, com um decreto de salvação, de sanidade e de liberação a seu povo, e a aquele que não é povo. E mais que isso, sale da presença do Rei com vestidos reais, verdadeiros vestidos reais. Amém? Quizá Esther, em aquele momento de falta de sabedoria, buscou algum vestido bonito que ela tinha em seu roupeiro e disse: vou enviar isso a Mardoqueu para que não passe vergonha delante do povo vestido desta maneira. Pero Deus, digamos, verdade, parafraseando, o rei tinha um vestido real verdadeiramente, sacado de aí, do secreto do rei. Quando Mardoqueu entra em secreto delante do rei buscando solução a esse grande problema, o rei tinha verdadeiramente um vestido real para Mardoqueu. Mardoqueu não sai delante do rei com os mesmos vestidos como que entrou. E você que me escute nesta manhã, tu podes entrar em humilhação, em quebrantamento, em llanto, em lágrimas delante do rei com vestido de ceniza, com silício sobre ti, mas ao sair da presença do Senhor, sale com vitória para tu povo e ao que não é povo, e sale com um vestido novo. Aleluia! Que esse revestimento seja sobre ti nesta manhã, que o Senhor derrame sobre a igreja na terra, em todo lugar, a igreja do Senhor, e nesse momento, esteja na presença do Senhor com vestidos reais, sabendo que é uma corona de ouro sobre sua cabeça. Essa corona é corona de autoridade. Essa corona de um rei que lhe deu faculdade para escrever um novo decreto. Porque esse rei a quem vamos nós outros delante dele é aquele que um dia pôs também uma corona sobre sua cabeça. Uma corona de espinho estava sobre Jesus Cristo, nosso Rei de glória. Amém? Para que hoje ele ponga outra corona, não de espinho sobre nossa cabeça. E quizá não vá sequer permitir que esse coronavírus esteja sobre nós outros, senão uma corona de glória sobre a igreja, para tomar a decisão sábia, para fazer o que tem que fazer, que é entrar em sua presença. Desta maneira sale Mardoqueu da presença do rei. Amém? Que você nessa manhã pode estar sendo revestido por o Rei de glória, com vestidos reais, com vestidos de autoridade, A la igreja Oasis de Fé, de la qual sou pastor, Deus nos ha venido hablando de autoridade a la igreja, revestidos de autoridade. E agora o que vemos nesta manhã é o que estamos vendo aqui. Deus delegando, sabendo, fazendo saber a la igreja que há uma faculdade sobre a igreja, que há um decreto de autoridade sobre a igreja. Muito antes de haver um decreto de morte, de condenação, de enfermidade à la humanidade, há um decreto escrito por o Rei de Glória a sua igreja, que lhe delega a la igreja do Senhor poder, autoridade, sabedoria, unção, poder de influência. Amém? A lo que está sucedendo aí fora. Amém? E todo esse poder, que é tremendo, verdade? De la sala de nossas casas podemos exercerlo. De la comunhão de nosso hogar podemos exercerlo. E lo podemos fazer hoje, lo devemos fazer amanhã e passado amanhã, enquanto dure esta enfermidade, esta calamidade, ou hasta que Cristo venga, melhor dito. Amém? Porque, segundo a Bíblia, sabemos que isso não é apenas algo que vai passar.
Isso se vai terminar, pero outras coisas vendrão, quizá piores todavia. Então é isso, irmãos. É isso. Para finalizar, eu quero ler um último versículo aqui. Disse o capítulo 9, verdade? Disse que depois desse decreto, o versículo, capítulo 9, versículo 1, disse, um momento. Em el mês 12º, que é o mês de Adar, a los 13 dias do mesmo mês, quando devia ser executado o mandamento do rei e seu decreto, o mesmo dia em que os inimigos de los judíos esperavam ensenhorear-se de eles, sucedeu o contrário, porque os judíos se ensenhorearam de los que los aborreciam. Aleluia, glória a Deus. Vês? O decreto de rei escrito por Amã havia sido revocado e quando chega o dia, se ia a realizar. Amém? Este vírus, a lo que vino, aí está, sendo de las suyas. E não se ha podido revocá-lo, destruí-lo por completo. Quizá a ciência logre, tenha êxito em suas tentativas de enfrentar a situação de uma forma farmacêutica, quimicamente falando, digamos assim. Pero aqui o decreto estava em vigor todavia, pero resulta que nesse dia disse, sucedeu o contrário, porque os judíos se ensenhorearam de los que los aborreciam. 19, versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias de Rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. E nadie los puso resistir. Você pode dizer isso comigo nesta manhã? Nadie los pudo resistir. Que nadie, e nenhum vírus, e nenhuma enfermidade, e nenhum medo, e nenhum pânico te pode resistir. Amém? Glória a Deus. Disse, porque o temor de eles havia caído sobre todos os pueblos. Amém? E diz que os príncipes de las províncias e sátrapas e capitães e todo mais apoiaram a los judíos porque o temor de Mardoqueu havia caído sobre eles. Amém? Glória a Deus. Então, hermanos, aqui está a palavra. E nessa manhã quero motivar-te, fortalecer-te a entender o que Deus está dizendo com essa situação. Verdadeiramente, todo obra para mim. Por la história, sabemos que Mardoqueu havia sido levado cautivo a esse lugar, aún sendo ninho. Era ninho de peixe quando Mardoqueu foi levado cautivo a esse lugar. Viveu toda uma vida no cautivério, nesse lugar. Pero toda uma vida de santidade, búsqueda de Deus, um homem de Deus. Quizá tu estás também em uma terra de aflição, em uma terra de dolor, de angústia, de enfermidade, de escassez de alguma coisa. Quizá tu estás em um momento em que não há podido sair trabalhar, porque tu trabalho é um trabalho informal. Ou quizá tu mesmo patrão te dijo, quédate em casa, não vamos abrir a empresa hoje, e porque não estás trabalhando, não tens meio de subsistir, não tens como sufragar tus gastos diários, verdade, com tua família. Quizá há um medo, há todo um temor, además da enfermidade, de que será de manhã. Quizá estás em um momento de aflição, em uma terra de aflição. Mardoqueu viveu toda a sua vida em uma terra de esclavitud e de aflição. Pero tuvo temor sempre de Deus e discernimento e sabedoria de parte de Deus. Quero dizer nessa manhã que aún em la terra de nossa aflição, Deus nos pode usar. Deus pode levantar o socorro, o auxílio,
através de nós outros como igreja, amém? Que esse problema que está sucedendo aí fora, que sim nos afeta a todos, seja utilizado por Deus para que tenhamos sabedoria, para saber o que fazer nesse momento e como igreja, sermos usados por Ele. Eu quero fazer uma breve oração nesta manhã, não quero estender-me muito, aunque creio que já me estendi, nem sei quanto tempo estou falando. Mas quero fazer uma oração a você para que você seja fortalecido, amém? E que entenda que Deus cuida de seu povo, e aún os que não são povo também são cuidados por Deus. Nós outros leemos, estudamos e predicamos a los quatro ventos o Salmo 91, que os que estão bajo a sombra do Onipotente estão bajo a proteção e a fortaleza e o guardar e o favor de Deus. Pero Deus cuida dos impíos também, porque Ele não quer que os impíos padeçam e morram sem salvação. Amém? Então, que o poder do Salmo 91 se estenda a toda a humanidade nesse tempo, não somente a nós outros. Amém? Porque salvação em tempo oportuno, Deus derrama a toda a humanidade como lo hizo há 2000 anos atrás, quando todos estávamos destituídos da glória do Senhor. E o Senhor não mirou judio, grego, romano, brasileiro, costarricense, chino. Não, Ele mirou a humanidade perdida, a humanidade indo para o abismo, sem ter solução aos seus problemas. E é o que vemos nos dias de hoje. Amém? Se você pode, nesse momento, curve sua cabeça, cerre seus olhos. Amém? E vamos ter um momento de oração. Eu vou fazer uma oração breve. E você pode depois seguir aí, que o Espírito Santo ponga a palavra em tua boca, porque eu não quero tampouco que tu tão somente repita a oração que estou fazendo eu, senão que o Espírito Santo que está aí contigo pueda conduzir-te nessa oração. Pero sim quero dizer a você que está atemorizado hoje, não apenas por la enfermidade, sino por não saber o que te pode passar, se te enfermas, se te mueres hoje, verdade? Que tu podes abrir tu coração para aceitar Jesus como tu Senhor e Salvador de tu vida. Que tu tenhas nesta manhã o perdão de tus pecados. Esse perdão conquistado na cruz do Calvário te pode alcançar nessa manhã, que tu podes ser salvo em Cristo e que tu nome seja escrito no livro da vida. Essa oração tu podes fazer aí mesmo. Amém? E o Senhor te vai escutar. Senhor Jesus, nesta manhã, delante de ti, Senhor, me apresento como servo tuyo que sou e conservo de tu pueblo, amado Deus, nesse lugar onde estou. Quero clamar a ti por um pueblo que está atemorizado em suas casas, por um pueblo que está assustado sem saber o que fazer. Quero orar por líderes, por pastores, por obreiros, por gente que são responsáveis em la condução do rebanho do Senhor. Quero pedir que tu derrames sobre cada um sabedoria, para, Senhor, oh Deus, tomar as decisões corretas em nome de Jesus. E que ir delante do Rei de Reis, Senhor de Senhores, seja a decisão mais sensata e sábia que vayamos tomar nesse dia e nesse tempo, em nome de Jesus. Te pido, Senhor, que tu bendigas aquele que está afligido em sua casa, assustado em sua casa. Te pido, Senhor, por cada homem e mulher, Senhor, a lo largo e ancho deste mundo, donde chegue este vídeo, esse vídeo, amado Deus, que essa palavra pueda confortar seus corações, que essa palavra pueda hablar profundamente a suas mentes, a seus espíritos, que essa palavra pueda provocar um despertamento à la igreja do Senhor, em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Clamo, Senhor, para que todo obreiro pueda sacar esse tempo de armar-se em fé, para dobrar suas rodilhas, para ser um tempo de ayuno, de oração, de quebrantamento, de clamar por aqueles que não logram discernir o que está passando, de orar por seus governantes. Não é tempo de criticar o governo, independente das decisões sejam equivocadas ou sejam acertadas que tomem. Todo é muito novo para todo mundo o que está passando. Não é tempo de criticar, não é tempo de levantar-se cristianos evangélicos contra católicos, católicos contra muçulmanes, espiritistas contra ateus. Não, isso não é o tempo.
Não é o tempo de defender tua ideologia, não é o tempo de que tu defendas tus doutrinas de la igreja local onde tu congregas. Não, não, não é esse o tempo. Não é o tempo de atacar religiões outras, não. É tempo de clamar por la humanidade, é isso. Amém? É tempo de clamar por la humanidade. E minha oração vai nessa direção. Não é tempo de crítica. Não é tempo de restregar nossa teologia sobre aqueles que quizá não têm entendimento que temos nós outros. Não somos nós outros os dueños da verdade, amém? Aunque professamos a verdade, não a detenemos e não a tenemos em toda sua plenitude, amém? Que o Senhor te bendiga nesta manhã, que o Senhor derrame sua glória sobre ti, sobre os tuyos, sobre tu casa, que o Espírito Santo te visite, se tu tens que sair a trabalhar amanhã, que Deus te guarde. Eu sei que tem que estar em um órgão público trabalhando, em um comércio, enfim, em um hospital, você que trabalha na área da saúde, que Deus te guarde, amém? E você, padre de família, se tens que sair amanhã a buscar o sustento a tu casa, e você que não pode sair a trabalhar porque trabalha em algo informal, que o Senhor pode suprir, que a igreja pode armar-se de misericórdia, de amor por aqueles que quizá não têm que comer hoje. Quizá nós outros podamos fazer uso das ofrendas, dos dízimos, que com tanta garra, verdade, com tanta força defendemos, verdade, e predicamos. Quizá podamos entender que esse é o momento em que os mantenimentos que as ofrendas e os dízimos nos traem à casa de Deus podem servir para este momento de bendecir aqueles que quizá não têm a possibilidade que temos nós outros, amém? Eu te bendigo nesta manhã e que o Senhor te llene com sua glória e que o espírito de sabedoria seja derramado sobre tu vida, em nome de Jesus. Amém.